No coração de uma vasta e vibrante floresta, existia uma colônia de formigas que vivia em harmonia, trabalhando juntas para garantir a sobrevivência de todos. Cada formiga tinha uma função importante: coletar alimentos, construir túneis, proteger o formigueiro. Todas seguiam suas rotinas sem questionar, aceitando a vida como ela era. Porém, havia uma formiguinha diferente. Seu nome era Fifi, uma pequena e curiosa formiga que sonhava com algo maior. Ela acreditava que havia mais na vida do que apenas trabalho e sobrevivência, e que coisas extraordinárias poderiam acontecer se alguém tivesse fé suficiente. Desde pequena, Fifi ouvia histórias sobre um lugar mágico do outro lado do grande rio que cortava a floresta. Diziam que lá havia uma árvore especial, cujas folhas brilhavam como ouro sob a luz do sol. As formigas mais velhas contavam que aquele lugar era inalcançável para criaturas tão pequenas quanto elas. O rio era largo, a correnteza forte e as águas perigosas. Apenas os pássaros e os animais maiores conseguiam alcançar o outro lado. "É impossível", diziam elas, rindo de qualquer formiga que ousasse sonhar com essa travessia. Mas Fifi não se deixava abalar. Seu coração estava cheio de fé. Ela acreditava que, com a ajuda de Deus, nada era impossível. Todas as manhãs, antes de sair para trabalhar, Fifi fazia uma oração. Ela pedia coragem, força e orientação. Enquanto as outras formigas continuavam céticas e presas à rotina, Fifi começou a planejar como poderia atravessar o rio. Ela observava a correnteza, coletava folhas e pequenos galhos, tentando construir jangadas. Cada tentativa, porém, terminava em fracasso. As jangadas eram levadas pela água ou afundavam antes de alcançar a outra margem. As outras formigas riam de seus esforços. "Você está perdendo tempo, Fifi. Desista desse sonho tolo." Mas Fifi continuava firme. "Deus tem um plano para mim", dizia ela. "Preciso continuar acreditando." Mesmo diante das dificuldades e do desprezo das outras formigas, sua fé não vacilava. Ela sabia que o caminho seria difícil, mas estava disposta a enfrentar qualquer desafio. Uma noite, uma tempestade violenta atingiu a floresta. Raios iluminavam o céu, trovões ressoavam e o vento soprava com força, arrancando folhas e galhos das árvores. A chuva torrencial transformou a floresta em um cenário de caos. As formigas se abrigaram no formigueiro, assustadas, temendo que suas casas fossem destruídas. Fifi também estava com medo, mas em seu coração sentia que algo especial estava prestes a acontecer. Quando a tempestade passou e o sol surgiu na manhã seguinte, Fifi saiu para explorar a área ao redor do rio. Ela não podia acreditar no que via. Um enorme galho havia caído sobre o rio, formando uma ponte natural que ligava as duas margens. Era como se a própria natureza tivesse criado um caminho para ela. Com o coração batendo forte, Fifi sabia que aquele era o momento pelo qual havia orado tanto. Subiu no galho e começou a travessia. O rio ainda estava agitado e o galho balançava com a força da correnteza. Cada passo era um desafio. O vento soprava forte e Fifi sentia o medo crescer dentro de si. "Deus, me dê forças para continuar", murmurava, focada em cada passo. No meio do caminho, uma rajada de vento quase a derrubou. Fifi segurou-se firme, agarrando-se ao galho com todas as suas forças. Olhou para a margem distante, lembrando-se das histórias que ouvira e das orações que fazia. Sabia que não podia desistir. Com determinação, seguiu em frente. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Fifi chegou à outra margem. Lá, diante dela, estava a árvore mágica das histórias. Suas folhas brilhavam sob o sol, douradas e reluzentes, como se estivessem cobertas de luz celestial. Fifi ficou emocionada. Sabia que estava diante de algo extraordinário, um milagre que só fora possível graças à sua fé. Pegou uma folha brilhante e começou a jornada de volta.
A travessia de volta foi igualmente desafiadora, mas Fifi sentia uma força dentro de si que nunca havia sentido antes. Quando chegou à colônia, todas as formigas se reuniram ao seu redor, espantadas com o que viam. A folha dourada brilhava em suas mãos, provando que o impossível havia sido alcançado. Algumas formigas estavam emocionadas, outras envergonhadas por terem duvidado dela. Uma das formigas mais velhas se aproximou e perguntou: "Como você fez isso, Fifi? Como conseguiu atravessar o rio?" Fifi sorriu, seus olhos brilhando de alegria e gratidão. "Eu acreditei, mesmo quando tudo parecia impossível. Deus cuidou do resto. Foi a minha fé que me trouxe até lá." A partir daquele dia, Fifi se tornou um símbolo de fé e perseverança para toda a colônia. As outras formigas aprenderam uma lição valiosa, que com fé verdadeira, mesmo os desafios mais assustadores podem ser superados. Elas entenderam que, às vezes, o impossível só precisa de coragem e confiança para se tornar realidade. Fifi mostrou que, mesmo sendo pequena, a força de sua fé era capaz de mover montanhas e cruzar rios. A história de Fifi foi contada de geração em geração, lembrando a todos que, quando se acredita em milagres e se confia em Deus, nada é impossível.